isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sem essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta, vamos meditar na palavra, vamos pedir a nossa porção diária. O nosso Deus, na sua bondade, na sua infinita compaixão, tem partilhado, tem nos dado permanentemente o pão. Alguns se esforçam muito pelo pão cotidiano, outros se esforçam menos, alguns se esforçam muito pelo pão espiritual, outros se esforçam menos e alguns nem se esforçam, nem ligam. Nós temos oportunidade de aprender com Jesus a respeito destes temas. O pão permanente, o pão de Deus e as oportunidades da vida. Nosso texto é João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Você já deve ter lido muitas vezes. Eu já li muitas vezes, já preguei muitas vezes. Mas é a palavra de Deus, se renova sempre. Então vamos ler a palavra. João 6 e 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entraram com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. E, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus e disse: na verdade, vós me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele tinha uma clareza no seu ensino. Ele tinha uma maneira absolutamente clara de expor a verdade, a palavra santa, e também de expor alguma reprovação. Jesus não mudou. Jesus teve a sua vida física oferecida como Cordeiro de Deus, foi glorificado através da ressurreição, está à destra do Pai e não mudou. Jesus Cristo continua falando, continua operando, continua fazendo milagres. Jesus Cristo continua o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Então Jesus pode falar com você. Jesus pode falar comigo. Algumas vezes, no período desses mais de 50 anos, eu ouvi a voz de Deus, de algumas maneiras. Ouvi a voz de Deus através da palavra, ouvi a voz de Deus falando comigo diretamente ao meu coração, ouvi a voz de Deus através de irmãos, de pessoas que a gente nem imaginava que seriam usadas. Eu ouvi a voz de Deus muitas vezes e é uma prova pessoal, é uma experiência pessoal que me fortalece e também me dá mais consistência para expor. Jesus não mudou. O que Jesus diria para mim e para você hoje em relação às nossas atividades, nossas preocupações, nossa maneira de administrar o tempo? Eu estou remindo bem o tempo? Você está remindo bem o tempo? Nós estamos aproveitando o tempo? Nós temos aproveitado o tempo no que diz respeito às oportunidades que Deus tem nos dado? Eu tenho me esforçado, mas eu sei que ainda seria possível fazer mais. Eu tenho feito alguma coisa. Eu sei que em algum aspecto eu fui aproveitador, aproveitei a oportunidade. Nos anos 90 ainda, nós fizemos um curso no Templo Central. Fizemos um curso, um seminário, foi uma coisa breve, sobre capelania. O que eu absolvi da capelania naquele dia, naquele curso, naquela oportunidade, eu apliquei no meu trabalho hospitalar, eu apliquei no meu trabalho educacional e apliquei no meu trabalho empresarial. Fiz capelania empresarial por muito tempo e fiz capelania educacional, com projeto apresentado na escola pública, e apenas 2 anos e pouco, mas foi uma experiência muito enriquecedora. E dá para fazer alguma coisa, mas nós temos uma pressa, nós temos uma predileção pelo pão. Jesus tinha feito muitas maravilhas e uma delas foi multiplicar pães para alimentar multidões. Jesus multiplicou pães para alimentar o povo, alimentou pessoas, muita gente. E tomando as palavras dele, aquela maravilha, aquela provisão motivou interesses. Jesus estava numa área, fez aquilo tudo e mudou para outra área, porque ele tinha convicção, consciência que tinha que visitar todas as aldeias, todos os lugares. E ele fez aquilo. O texto lido, João 6:22, diz: no dia seguinte a multidão estava do outro lado, a multidão que estava do outro lado, vendo que ali não havia mais do que um barquinho e que Jesus não estava nele. Cada um deu o seu jeito e foi para o outro lado. Foi para o outro lado. Tinha chegado alguns barquinhos de Tiberíade, mas eles foram para o outro lado. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graça. E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. Nós buscamos Jesus.
Quase todo mundo busca Jesus. Alguns buscam Jesus quando descobrem um problema de saúde. Alguns buscam Jesus quando deparam com o problema do emprego ou desemprego. Alguns buscam Jesus por interesse. Eles foram em busca de Jesus. Achando do outro lado do mar, disseram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus nem deu muita atenção para a questão do tempo. Quando chegaste aqui? Foi ontem, foi tal hora, foi às 5 horas, 10 horas. Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais. Não pelos sinais, não pelos milagres, não pelo que viste, mas pelo que comeste. Não eram os sinais, os milagres, os outros milagres, não era a palavra, a mensagem em si, mas o pão. Não é pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Aí Jesus dá uma belíssima lição exortativa. Trabalhai não pela comida que perece. Não seja interesseiro. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Porque o Filho do Homem tem capacidade de dar. Ele vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Ele foi enviado também para saciar a fome espiritual. Aí uma pergunta surge: e que faremos para agradar a Deus, para executarmos as obras de Deus? E Jesus disse: acreditar. Ele respondeu: a obra de Deus. As questões foram lançadas no plural. O que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus diz: a obra, ou seja, Jesus dá prioridade. A obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Como estamos nós? Que faremos? Que fazemos? Qual o nosso esforço em relação ao pão que perece? E buscamos o Senhor Jesus pela palavra, pelos sinais ou pela nossa própria intenção e pelo nosso bem-estar? Que Deus abençoe, meus irmãos. É para pensar. Um dia especial sob a bênção do Senhor, mas pense: o que eu tenho feito, é possível fazer mais? A minha dedicação pessoal, a dedicação de servo, a dedicação de cooperador no reino de Deus, a cooperação pessoal fazendo, a cooperação mandando, ajudando, estendendo a mão, a cooperação que Deus se agrada. Um dia especial, felicidade neste dia, para todos os meus irmãos, principalmente os que buscarem se enquadrar. Eu tenho sido egoísta, Senhor, me dá mais graça. Me dá graça para administrar melhor o meu tempo, consagrar meu tempo e fazer mais alguma coisa. O mundo está com fome. E não é de religião, é da palavra de Deus. Religião tem muito. O mundo não está com fome de religião. Está carente de Deus. A nossa intercessão hoje é pelos nossos irmãos que estão terminando suas escolas teológicas. Eu conheço alguns que estão muito felizes, muito alegres, terminando seus cursos, sendo graduados e que possam aplicar toda a vida e diligência na obra de Deus. Bendito Senhor, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença, agradecidos
pela vida, por mais um dia que tu nos concede. Te louvamos, ó Deus, por toda bondade, pela tua mão estendida sobre nós. Te louvamos, ó Deus, pelos nossos lares e familiares, pelas nossas congregações e igrejas. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos nossos ministros. Abençoa os teus servos, Pai. Cada ministro teu, cada ministro do Evangelho, Senhor, cada um, Senhor, cheio de graça, cheio de felicidade e alegria, fazendo a tua obra com o olhar nos céus. Amado Pai, Deus misericordioso, e agora suplicamos pelos nossos irmãos, novos ministros que estão concluindo seus seminários, suas faculdades, ó Deus, que todos sejam revestidos de graça, que todos sejam, meu Senhor, cheios da tua graça, cheios de compromisso para levar a tua palavra com fidelidade. Amado Senhor, os meus alunos, ex-alunos, todos os teus servos, abençoa poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.